caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos realizando a leitura do livro do profeta Isaías e hoje leremos mais 4 capítulos, ok? Capítulos 5, 6, 7 e 8. Então vamos à leitura? Isaías capítulo 5. Agora eu cantarei para meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras, e construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar, e observou que deveria produzir uvas e produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e minha vinha. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar e será devorada, e derrubarei o muro dali e ela será pisoteada. Eu a devastarei, não será podada nem carpinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordens às nuvens para que não chovam sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá sua planta aprazível. E ele procurou por juízo, mas observou opressão, por justiça, mas observou um clamor. Ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo, até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos disse ao Senhor dos Exércitos: certamente muitas casas serão desoladas, as grandes e belas sem habitante. Sim, 10 acres de vinha produzirão um bato e a semente de um homer produzirá um efa. Ai dos que se levantam cedo pela manhã para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame. E a harpa e a viola, o tamborim e a flauta e vinho estão no meio de seus banquetes. Porém, eles não consideram a obra do Senhor, nem ponderam a respeito do operar de suas mãos. Portanto, o meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento. E seus homens honrados estão famintos e a multidão seca-se de sede. Portanto, o inferno tem se alargado e aberto sua boca desmedidamente, e para lá desce a glória deles, e sua multidão, e sua polpa, e o que se alegra. E o homem malvado será derrubado, e o homem poderoso será humilhado, e os olhos do arrogante serão humilhados. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado no julgamento, e Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se alimentarão à sua maneira, e os estrangeiros comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade e pecado, como se ele estivesse com uma corda usada para puxar carroça. Que dizem: deixe que tome velocidade e apressem o trabalho dele, de tal forma que possamos vê-lo, e permitam que a advertência dada pelo Santo de Israel seja atraída,
e venha para cima de nós, de tal forma possamos conhecê-lo. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de força para misturar bebida forte, os quais justificam o perverso por recompensa e removem o justo a justiça dele. Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão e a sua flor subirá como pó. Porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por essa razão a ira do Senhor acendeu contra seu povo, e ele tem estendido sua mão contra eles e os tem afligido. E as colinas tremeram, e seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. E ele erguerá um estandarte para nações de longe e assobiará em direção àquelas desde os confins da terra, e eis que elas virão com velocidade rapidamente. Nenhum dentre eles estará cansado, nem tropeçará, nenhum irá cochilar ou dormir, nem o cinto que envolve seus lombos estará afrouxado, nem o cordão de sua sandália será quebrado. Suas flechas são afiadas e todos os seus arcos curvados. Os cascos de seus cavalos serão considerados como pederneiras e suas rodas como um furacão. Seus rugidos serão como um leão. Eles rugirão como leões novos. Sim, eles rugirão e agarrarão a presa e arrebentarão a mesma em segurança, e ninguém a livrará. E naquele dia eles rugirão contra eles como o rugido do mar. E se alguém olhar em direção à terra, verá trevas e tristeza, e a luz estará escurecida nos céus. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar, e quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou eu, envia-me. E ele disse: Vai e dize a este povo: Ouvi voz de fato, porém não entendais, e vede voz de fato, mas não compreendais.
Faze o coração deste povo engordar e faze com que seus ouvidos sejam pesados e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos e entendam com o seu coração. Convertam-se e sejam curados. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Mas ainda assim será 1/10, e ele retornará e será devorada como uma tilha e como um carvalho, cuja substância está neles. Quando se desflorarem, então a semente santa será a sua substância. Livro do profeta Isaías, capítulo 7. E aconteceu nos dias de Acás, o filho de Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, subiu em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não pôde prevalecer contra ela. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: a Síria está confederada com Efraim, e o coração dele foi abalado, e o coração de seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: saia agora para encontrar Acás, tu e teu filho Sear-Jazube, no final do aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Dize-lhe: fique atento e fique quieto. Não tenha medo, nem se desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim com a Síria e dos filhos de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm formado um maligno conselho contra ti, dizendo: deixe-nos subir contra Judá e afligi-la. Deixe-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio deles, precisamente o filho de Tabeal. Portanto, diz o Senhor Deus: isto não irá prevalecer, nem acontecerá. Porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrado, de tal forma que não será um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remalias. Se vós não crerdes, certamente não sereis estabelecidos. Além disso, o Senhor falou novamente a Acás, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Porém Acás disse: eu não pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: ouvi vós agora, ó casa de Davi, é isto pouca coisa para vós enfadardes homens? Porém ireis vós enfadar meu Deus também? Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seus reis. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias que ainda não têm acontecido desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Assíria. E acontecerá naquele dia que o Senhor assobiará para a mosca
que está na parte mais extrema dos rios do Egito, e para a abelha que está na terra da Assíria. E eles virão e descansarão todos nos vales desolados, no interior das cavidades das rochas, e sobre todos os espinheiros e sobre todos os arbustos. No mesmo dia o Senhor rapará com uma navalha que é alugada, a saber, por aqueles da além do rio, pelo rei da Síria, a cabeça e o pelo dos pés, e isso também consumirá a barba. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas, e acontecerá que, pela abundância de leite que elas produzirão, ele comerá manteiga, porque manteiga e mel comerá cada um que for deixado na terra. E acontecerá naquele dia que todo lugar será, onde existiam 1000 videiras avaliadas em 1000 moedas de prata, ele será para arbustos com espinhos e espinheiros. Com flechas e com arcos, homens irão naquela direção, porque toda a terra tornar-se-á espinhos e espinheiros. E todas as colinas que serão escavadas com a picareta, não haverá quem vá naquela direção por medo dos espinhos e espinheiros, porém será para conduzir para lá os bois e para ser pisado pelo gado miúdo. Isaías capítulo 8. Além disso, o Senhor me disse: pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem a respeito de Maher-shalal-hash-baz. E eu trouxe até mim fiéis testemunhas para registrar: Urias, o sacerdote, e Zacarias, o filho de Jeberequias. E eu me cheguei à profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher-shalal-hash-baz, porque antes da criança ter conhecimento para clamar, meu pai e minha mãe, os ricos de Damasco e o despojo de Samaria serão tomados perante o rei da Síria. O Senhor também me falou novamente, dizendo: visto que este povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente, e se alegram em Rezim e no filho de Remalias, agora, portanto, observai, o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Síria e toda a sua glória. E ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda Judá. Ele transbordará e será bem-sucedido. Ele alcançará até o pescoço, e o distender das asas dele preencherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Associai-vos, ó vós, povo, e vós sereis feitos em pedaços. E dai ouvidos, todos vós de países distantes. Cinge-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Cinge-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Tomai conselhos juntos, e isto tornar-se-á em nada. Falai a palavra e ela não prevalecerá, porque Deus está conosco. Porque o Senhor falou desta forma a mim com uma forte mão e instruiu-me que eu não devo andar no caminho deste povo, dizendo: não digais vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Nem temais vós os que eles temem, nem tenhais medo. Santificai ao Senhor dos exércitos, a Ele mesmo, e permiti que Ele seja o vosso temor, e permiti que Ele seja a vossa reverência. E Ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa
para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atai o testemunho, selai a lei entre meus discípulos. E eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. E quando eles vos disserem, buscai aqueles que possuem espíritos familiares, e por magos que piam e que murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo consultará o morto? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. E eles irão atravessá-la, praticamente sem ajuda e famintos. E acontecerá que quando eles estiverem famintos, eles irão se inquietar e amaldiçoar seu rei e seu Deus, e olharão para cima. E eles olharão para a terra e observarão dificuldade e escuridão, desesperança de angústia, e eles serão lançados à escuridão. Amém? Então o Senhor nos dá bastante exemplo aí, né, do que acontece com aqueles que não consideram o Senhor, né, como o seu Deus, que não recorre ao Senhor como o seu Deus e que querem andar sozinhos. E nós vemos o quanto mais difícil é, né, andarmos sem o Senhor. Portanto, não é a forma mais inteligente de se andar, né? Bom, mas o versículo que eu gostaria de comentar e que tem tudo a ver com os nossos dias atuais é um versículo que está no capítulo 5 e é o versículo de número 20. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Então hoje nós vemos muito isso, né? A inversão de tudo que os nossos olhos veem, com discursos como se os nossos olhos não vissem aquilo, né? É um discurso que o mundo hoje alimenta, mas que nós, como servos do Deus Altíssimo, dono de toda a sabedoria é do Senhor, nós devemos nos afastar daqueles que chamam mal de bem e bem de mal, ok? Nós devemos ser o sim, sim, não, não, porque o que passa disso realmente é do maligno e nós temos visto isso claramente todos os dias. Mesmo as coisas mais óbvias, nós ainda recebemos uma carga de narrativas dizendo que aquilo que os nossos olhos veem não é de fato aquilo, né? Então que nós possamos tomar cuidado. E o Senhor nos alerta a isso. Olha, o meu povo sofre por falta de conhecimento, porque se você não adquire o conhecimento e consequentemente desce ao seu coração o entendimento através da palavra do Senhor, vem essas palavras que dizem que uma coisa é e na verdade não é. Então, que nós possamos estar alertas para não sermos enganados, tá bom? Então, vamos orar ao nosso Deus, que é detentor de toda a sabedoria, Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as coisas, enfim, Ele é maravilhoso. Pai, obrigada por mais essa leitura, obrigada pelos alertas que o Senhor vem nos dando para que a gente não se associe com aquilo que não é verdade, né? Que nós não nos associemos
aquilo de fato, que de fato não é verdade, né, Pai? Nos ajuda, Senhor, a não cairmos em armadilhas, a não sermos enganados, a que a nossa visão não seja aberta para que nós vejamos a verdade, né? A tua verdade, ela nos liberta. Então, Pai, nos ajuda, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, que nós possamos enxergar claramente o que são as coisas. O que são as coisas. Muito obrigada, Pai. Agradeço porque eu sei que o Senhor nos ouve, eu sei que o Senhor olha por nós. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão. Há no meu coração o desejo de que nós sejamos cada vez mais, estejamos cada vez nesse lugar secreto, nesse lugar de comunhão com o Senhor. Enfim, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Venha em nosso socorro, venha em nosso socorro, Pai. Eu oro especialmente hoje pelo nosso Brasil, nosso país querido, que o Senhor venha com o seu poder ajudar a cada brasileiro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, por favor, ajuda o nosso país, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Deus abençoe. Amanhã continuamos, né, com a leitura do livro do profeta Isaías, ok? Fique na paz.